lições mais importantes escritas no Evangelho, o Sermão da Montanha. Diz-se ou narra-se, os dois evangelhos, segundo Lucas e segundo Mateus. Lucas, todos nós sabemos, um jovem médico, ali encontrando com Paulo apóstolo, não conhecendo Jesus em vida, tornou-se cristão por admirar aquele homem que se designava o Cordeiro de Deus, e buscou nas palavras de Paulo e de Maria de Nazaré todo o conhecimento da história de Jesus, e narrou ali os 4 evangelhos. Mateus, aquele jovem colhedor de impostos, tendo vivenciado o próprio Sermão da Montanha, vendo Jesus ali perto do lago de Genezaré, subindo aquela montanha entre todas as multidões, pôde observá-lo fazer uma das maiores pregações escritas no Evangelho. E entre seus 4 capítulos do seu Evangelho, ele pôde narrar com toda leveza e com toda profundidade as palavras de Jesus naquele dia. E ele disse, com todos os detalhes, com todo o amor, letrado, homem de letras, que naquela época era um pouco raro, ele pôde demonstrar com profundidade o que o Cristo queria dizer àquela multidão faminta e àquela multidão sequiosa das palavras do Mestre. Entretanto, naquela época, não se esperava que um jovem galileu pregasse às multidões e se autoproclamasse o Messias. A época de Israel, como nós entendemos, e os historiadores também, eles viam nos profetas que eram de Judá, Jericó e tantos outros locais, né, daquela terra sagrada, anunciando o Messias, desde Isaías até tantos outros, e não se esperava que um jovem de cabelos grandes, de roupas simples, que pregasse o Evangelho daquela forma. Um jovem sem estudos, filho de um qualquer, de um marceneiro, uma pessoa que não tinha as suas roupas lustradas pelo luxo da época, pois todos os rabinos de todas as regiões eram identificados por suas vestes. Os fariseus, os saduceus, tantos outros que ali existiam. Ora, a Galileia não havia até então um só profeta, um só rabino, né? E naquele momento surge aquele jovem, filho de marceneiro, atraindo as multidões com os seus milagres e as suas palavras de consolação, trazendo no ser humano aquilo que ele buscava, a consolação das suas dores e das suas dificuldades mais íntimas. E de repente, como se entendia, vou pegar minha colinha aqui do sermão, viu, gente, que ele é um pouco extenso, entendia-se que o rabinato da época ali também estava observando Jesus e por muitas das vezes o testando, como diz os 4 evangelhos, né, sempre o testando para ver se ele era realmente o Messias. Quem era aquele homem que ousava desafiar o Sinédrio e todo o seu poder secular diante de sua pobreza e diante de sua simplicidade, mas de sua autoridade moral que arrastava as multidões? Porque aqueles que seguiam Cristo não só iam atrás de milagres, mas iam também ainda buscando para dentro da sua alma a solução, a cura de suas dores mais íntimas.
E as dores que mais nos martelam por dentro são as dores imateriais. Aquelas dores que atingem a nossa alma e que por muitas das vezes não tem solução imediata. Não tem medicamento na farmácia, tampouco o lenitivo em qualquer outro lugar. Porque é uma dor que muitas das vezes carregamos no espírito. E somente o espírito pode alimentar o espírito. E Jesus, ciente de toda essa transformação que vinha a ser, pelas suas palavras, pelo seu exemplo, como Cordeiro de Deus que veio à terra, e o Cordeiro representa o sacrifício de si mesmo diante de todas as tribulações que nós temos no mundo. O Cordeiro é o símbolo do sacrifício. E hoje nós vamos trazer justamente o versículo de um dos mais sagrados existentes no Evangelho. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Vamos à narrativa de Mateus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele e seus discípulos, e abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Vamos lá, gente. Desculpa. Pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois eles serão chamados filhos de Deus. E no final do sermão ele diz assim: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Todos nós, meus irmãos, quando nós nos remetemos ao Sermão da Montanha, que posteriormente, 18 séculos à frente, os espíritos utilizando de Kardec, através da orientação do Espírito de Verdade, do Espírito de São Luís, e por tantos outros médiuns, como a irmã de Fogo e as outras duas irmãs Fox, veio trazer no nosso Evangelho segundo o Espiritismo 5 capítulos, mais de 100 páginas, somente tratando de 5 versículos do Sermão da Montanha. É o maior tratado moral da humanidade. Dizia-se Mahatma Gandhi, que nem cristão era, que se um dia a história perdesse todos os registros de Jesus e do Novo e do Antigo Testamento, mas que sobrasse somente o Sermão da Montanha para a humanidade, ali estaria todo o ensinamento que o Cristo veio nos ensinar. Tamanha é completa a lição que ele nos traz. E quando ele diz bem-aventurados os que choram, nós entendemos que as aflições da nossa vida vêm nos trazer preciosas lições de burilamento, de refazimento e de esperança. As 3 principais lições do Sermão da Montanha, principalmente quando nos remetemos a bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados os que choram, é a esperança da consolação que Jesus nos trouxe sobre a imortalidade da alma. Eis o primeiro aspecto primordial que, quando nós pegamos toda a estrutura do Evangelho de Jesus. E o Cordeiro de Deus, quando ali foi sacrificado, ele retornou, mostrando durante 40 dias aos seus apóstolos que a vida
seguia após a morte, e que ele estava ali vencendo a própria morte para mostrar a todos que a alma é imortal, ele vem nos trazendo uma esperança. E quando nós aqui sofremos na terra, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da dificuldade financeira, no âmbito das dores mais íntimas do seio da família, o filho rebelde, a mãe que partiu, o pai acamado, as pessoas de difícil trato, as crianças que às vezes nascem com diversos problemas genéticos ou não, as doenças que surgem nas nossas vidas, e até os mais simples problemas que nos trazem hoje em dia, eles nos trazem algum nível de aflição. O nosso emocional, ele muitas das vezes se desanda diante das inúmeras dificuldades caseiras e familiares, das mais simples às mais graves. E muitas das vezes nós trazemos no nosso hino o sofrimento como resposta automática da nossa emoção à principal dor que nos causa, a dor espiritual. E quando nós trazemos no capítulo 5 do Evangelho de Kardec, ou codificado por Kardec, os Espíritos nos trazem lições valiosas sobre o que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo, como diria Emmanuel, da nossa oportunidade de nascer de novo. Porque a dor, meus irmãos, ela quer dizer algo para a gente. A dor, ela quer nos ensinar que existe uma cura, que existe um problema, mas que também existe uma cura. Não existe nenhuma dor que pode permear toda a humanidade que não possa ser curada. Então, os ensinamentos do Cristo, e como dizia também aquele que foi chamado de o codificador, o consolador prometido por Jesus, a terceira revelação nos mostra que a imortalidade da alma é a esperança do homem aqui na terra. Porque se nós sofrêssemos e a vida ali acabasse, qual seria o sentido disso? Qual seria o sentido da dor se nós não pudéssemos trespassar, ultrapassar as lápides dos cemitérios e viver um mundo de luz e justiça? Então, eis o primeiro ponto do Sermão da Montanha: a imortalidade da alma. O segundo ponto extremamente importante que Jesus nos colocou é a capacidade do perdão. As nossas dores, pegando aqui a lição do Evangelho sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições, no seu capítulo 5, ele vem nos dizer de forma clara: as nossas dores são resultados das nossas escolhas. As nossas dores, nós somos plenamente responsáveis por aquilo que nos dói. Não se engane, não é o outro, somos nós. Todos nós fazemos as nossas escolhas, e as nossas escolhas nos fazem. O terceiro ponto em que Jesus vem trazer-nos no Sermão da Montanha é a questão da lei de causa e efeito. Se nós somos plenamente responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade, quer dizer que todos nós semeamos, mas que colhemos o fruto da nossa semeadura, seja as sementes doces ou amargas das nossas vidas. Ah, mas eu nasci sem recurso, eu nasci com uma doença, eu nasci com uma limitação, a minha família é complicada, meu trabalho não me serve. Todas provas colocadas nas nossas vidas
para amadurecimento da nossa alma. E aqui uma frase extremamente importante que nós vamos entrar no finalzinho. A nossa capacidade de resignação, ela é completamente proporcional à nossa felicidade aqui na Terra. Eu vou repetir essa frase. A nossa resignação na Terra é responsável pela nossa felicidade no plano terreno. Todos nós sabemos, ou aqueles que ainda estão começando há pouco tempo na doutrina espírita, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Isso quer dizer dor. Todos nós estamos suscetíveis a qualquer nível de dor na nossa vida. E no capítulo 5, ele vem dizer sobre o bem e o mal sofrer. Se a dor existe e ela bate à nossa porta, por escolhas que nós fazemos, como resposta daquilo que nós plantamos, seja nessa, ou seja em vidas passadas, porque nem tudo é responsabilidade do que nós fizemos no passado, mas do que nós estamos fazendo agora. De repente eu passo por um problema e penso assim, por que eu estou passando por esse problema? Se eu conseguir enxergá-lo de uma forma mais racional, vai ver que eu fiz uma escolha errada. E às vezes não fazia nem parte do meu rol de provas e expiações passar por aquele problema. Foi uma escolha. Um momento de raiva, um momento de frustração, um momento de tristeza, no navegar das nossas emoções atribuladas, tomamos decisões infelizes. E as nossas decisões infelizes correspondem àquilo que estamos plantando. E viramos um ciclo de infelicidade na nossa vida, que ele fala assim, por que eu não saio desse ciclo? Observa o que você está plantando. Observa o que você está mentalizando. Mentalidade, irradiação, pensamento é energia. Aonde vem o pensamento está indo? Ou você controla a sua mente, ou alguém vai controlar. Já dizia os espíritos, numa questão voltada a Kardec, que ele dizia o seguinte: os espíritos nos intuem. O espírito responde, via de regra, são eles que vos dirigem. Seja no âmbito positivo ou negativo da sua vida. Então, se sua vida está sem controle, retoma o controle dela. Se sua emoção está oscilando, retoma o controle dela. Ou alguém vai controlá-la por você. Via de regra, são os espíritos que nos dirigem. Sejam eles espíritos bons, guiados pelo bom pensamento e o bom coração, a boa intenção e principalmente as boas ações que nós plantamos dia a dia, independente dos nossos tombos. É importante o quanto nós levantamos para fazer o certo. Porque todos nós somos falhos, somos suscetíveis a quedas, a oscilações e a tropeços. Mas diz também Emmanuel que igualmente admirável é a capacidade do homem de se levantar. Mas levantar ele vai e não peques mais. Então, meus irmãos, as bem-aventuranças do mundo espiritual, como dizia Jesus, que o reino não é deste mundo, retrai-nos a consolação do mundo espiritual, de que um dia seremos plenamente felizes e satisfeitos, em mundos superiores, condizentes com a nossa condição moral. Enquanto lá não chegamos, está um pouco distante, a gente pode ser feliz na terra. Quem diria que não? Lendo o engano do homem, achar que a felicidade não se encontra aqui na terra. Sim, não plena.
como nos mundos puros e superiores, que os Espíritos mostram a Kardec e vem trazer a nós. Como Jesus dizia que bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os aflitos e os que choram. Mas nós temos as nossas escolhas felizes, e a nossa felicidade são pequenos retalhos de satisfação das coisas simples da vida. A dificuldade sempre vai bater na nossa porta, independente do nosso nível de evolução. A aflição, ela tem um limite, pois ela é oriunda dos mundos de provas e expiações, frutos de escolhas de espíritos imperfeitos. Mas a nossa imperfeição, ela é relativa, pois nós somos soma de tudo de bom e de ruim que nós fizemos até hoje. Ah, mas se eu sofro tanto, já que eu fiz alguma coisa muito ruim, porque eu sofri muito, eu sofro demais. A gente tem que olhar os lados positivos da nossa vida também. Pois se nós observarmos bem, nós temos diversas alegrias das nossas vidas que não estão sendo observadas. É o filho, é o café com a esposa, é o trabalho, é uma oração, o auxílio de irmãos fraternos, a comunhão em Jesus, como nós vivemos agora, a busca por conhecimento. Tudo isso nos faz, de certa forma, felizes e consolados, conforme a nossa esperança no futuro. E somente nos dá esperança crendo na imortalidade da alma. Mas a esperança também é fruto daquilo que nós semeamos. Pois se eu semear coisas ruins agora, eu vou colhê-las mais tarde. Essa semente, ela vai se frutificar, ela vai criar raiz, ela vai surgir seus primeiros frutos, vai crescer e vai dar seus frutos, às vezes nos anos vindouro. Então, meus irmãos, observemos aquilo que nós estamos plantando. Façamos um balanço daquilo que tudo que a gente planta na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida. Pois isso vai ser você no futuro. Você, eu, todos nós, somos resultados daquilo que nós fazemos agora da nossa vida. O futuro, os mundos superiores e felizes, eles não vêm como se fosse um céu limpo e maravilhoso num dia de sol, sem o nosso esforço. Não, ele é fruto de esforço e fruto de muito sacrifício. O próprio Cordeiro de Deus nos mostrou isso. Por isso que bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Pois se o sofrimento hoje te traz burilamento, ele também te ensina a ter paciência. Se o problema ele não tem solução imediata, o que Deus está dizendo? Tenha paciência. Tenha resignação. A resignação, meus irmãos, não é uma aceitação tola sobre o destino da sua vida, porque o nosso livre-arbítrio nos dá condições de mudar as regras da nossa própria vida. A resignação é a capacidade de aceitação daquilo que nós não podemos mudar na nossa vida. Esse é o dado concreto. A resignação é a capacidade de aceitação daquilo que nós não podemos mudar. Parente difícil, filho que não obedece, condição financeira que às vezes não ajuda, mas a gente às vezes pode mudar. E às vezes uma doença que chega de repente, e a gente tem que largar todos os planos
para cuidar do familiar ou cuidar da saúde. Dizem que a gente tem um caminhão de problemas, né? até cair doente. Aí os problemas esperam para a saúde melhorar. Então, meus irmãos, os problemas, eles não param na nossa vida. As dificuldades, elas se multiplicam na nossa vida. Se isso nos traz aflição, se isso nos faz chorar por fora ou por dentro, ele está te dizendo alguma coisa. Ele está te dizendo: para, pensa e reflete sobre a sua vida. Emmanuel diz uma das palavras mais singelas da nossa vida, de que a solidão de nós mesmos é pausa para reflexão com Deus. Quando a gente sofre, existe um ditado muito sábio: a dor é igual ao ser humano, é igual a todo mundo. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser bonito, pode ser feio, pode ter o cabelo bonito ou ser careca. A dor ela te iguala. Ah, mas eu tenho 20 anos, sou lindo, maravilhoso e rico. Se a dor vier, ela vai te igualar. Pois o que diferencia o ser humano na Terra é a sua condição material. O que iguala o ser humano é a dor. E aonde chega a dor, Deus mostra para você: para, pensa e reflete o que está acontecendo na sua vida. Pois se a dor ela te traz a conduta que muitas das vezes tem que ser avaliada e modificada, porque algo está provocando dor na sua alma. Que espinho é esse que está no teu coração, na sua cabeça, que te faz pensar várias e várias vezes? E isso Deus te mostra e te convida à renovação. Por isso que bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, pois se a sua aflição hoje é momento de renúncia e momento de resignação da nossa vida, a justiça de Deus vai te promover a um outro nível, a da renovação da alma, a da renovação de si mesmo. Pois todas as nossas dores foram frutos da nossa imprudência, frutos da nossa impaciência, frutos do nosso orgulho. Ah, o orgulho. A grande chaga da humanidade. Se hoje as minhas escolhas foram infelizes, ou se ontem elas foram infelizes, cabe avaliar. Todos os dias a gente acorda e pode tomar uma decisão. Todos os dias. Ah, mas é difícil. Quem falou que seria fácil? Quem disse? Jesus nunca prometeu facilidades no plano espiritual. Facilidades na vida, não. Ele disse o seguinte: vinde a vós todos que estão cansados, pois eu vos aliviarei. E eu tenho certeza que cada um de todos vocês, de todos nós que estamos aqui, busca alívio para as nossas dores da alma. Todos nós, todos. Porque nós não estamos, meu irmão, no trajeto da terra de férias. Ah, quem desce? Já pensou? Vou para a beleza, vou passear no Japão. Não, agora eu vou, não sei, Santa Catarina. Meus irmãos, a vida é um colecionado de desafios, dia após dia, ano após ano. E retomando mais uma vez uma lição muito bonita de Emmanuel, ele diz o seguinte: olha, se a gente chegou até aqui, a gente já passou por muita tribulação na vida. Nós somos vitoriosos por passarmos por inúmeras provações, estamos de pé. Como diria uma outra frase bíblica: até aqui guardou-nos o Senhor.
Até aqui Deus tem nos sustentado, em que pese as nossas decisões difíceis e às vezes, muitas vezes equivocadas. Mas todos os dias nós temos a capacidade de levantar e de tomar decisões novas. Todos os dias, de levantar e de tomar decisões. E decisões assertivas. Nós temos que sair do ciclo de sofrimento e entender que a dor é passageira. E que se nós plantarmos coisas melhores dentro de nós mesmos, a começar pela nossa frequência mental, nós vamos ter coisas boas no futuro. Se hoje os nossos frutos são amargos, equivale-nos e compete somente a nós, que não existe juiz na terra a não ser Deus. Compete somente a cada um de nós, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, pensarmos sobre a nossa conduta e imaginarmos o que nós podemos fazer de diferente. Ah, mas é muito difícil. É mesmo. Mas vamos fazer a seguinte reflexão. Pensa no problema. Naquele que mais te dói. Eu peço para vocês fazerem esse seguinte exercício. Fechem os olhos. Pensem no problema que mais dói no seu coração. E vocês vão fazer a seguinte pergunta para vocês: o que Jesus faria se ele tivesse com o mesmo problema? O que Jesus faria? Essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês essa noite. Todos os dias nós somos capazes de tomar decisões acertadas, pois nós somos, acima de tudo, cristãos. E se nós estamos carregando o nome de cristãos, nós temos que entender os exemplos do Cordeiro de Deus. Que o exemplo dele foi de sacrifício. Não se enganem, meus amigos. A felicidade, a conquista dos mundos superiores, a perfeição da alma não vem sem o sacrifício de si mesmo. E Jesus deixou isso bem claro, ao colocar aquela cruz e subir o Gólgota acima. E tendo Jesus encerrado o sermão da montanha ali com seus discípulos, ele disse o seguinte: vós sois o sal da terra. O que seria se o sal fosse insípido? Você já pensou? O sal que ele quer dizer aqui, meus irmãos, é o adubo. Vós sois o adubo desse mundo. Todos nós somos adubos de nós mesmos. A gente tem que remexer aquilo que está doendo. Não adianta. Se você não encarar o problema, ele não vai cicatrizar. Se você não souber mexer naquilo que está doendo, ele vai continuar doendo até a dor te ensinar alguma coisa na sua vida. Pois a dor ela tem um propósito: trazer o espírito de volta para Deus. A dor mostra que tem algo errado, mas mostra também que existe uma cura. Lembra disso? Existem dois processos. Aquela dor está lá dentro, ela mexe com você, ou as dores estão lá dentro. A gente tem que expor a ferida, tratá-la, passar um medicamento. Nenhum médico trata uma ferida sem expor ela. Não. Se está com a feridinha lá dentro do braço, você vai ter que abrir e mexer. Está com a bactéria, vai ter que entrar e ver. Nenhuma ferida ela vai cicatrizar sem ser exposta. Mas é exposta para si mesmo. Porque a dor, ela te traz uma verdade. Qual verdade vai ser? Então, aplica o teu sacrifício na tua dor. Olha com esperança para o porvir. E faz um cálculo daquilo que semeaste na tua vida. Pois ela vai ser a base do seu futuro.
Não se engane, não vai haver futuro feliz para aquele que planta infelicidade. E nós somos fruto da felicidade e da infelicidade que plantamos ao longo dos séculos. Nós sorrimos ou lamentamos conforme plantamos. O plantio, ele é livre. A colheita, obrigatória. Pensemos nisso. Eu trouxe uma lição muito bonitinha que nós fizemos no início da prece aqui dentro. Eu queria ler para vocês. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Ele diz o seguinte: aqui vale também para todas as... Aqui chama-se dinheiro, viu, gente? Perdão, chama lucros. Mas são não só com referência a dinheiro, tá? Mas é sobre as nossas decisões materiais da vida. E o que se tens ajuntado, para quem será? Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Emmanuel narra: em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a sua bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. O que lá, Ricardo? Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-se aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Então, meus amigos, a gente tem que refletir sobre as nossas escolhas. As nossas aflições são resultados de todas elas. E as nossas felicidades também. A felicidade são pequenos retalhos numa imensa coxa daquilo que nós temos de nós mesmos. A infelicidade também. Vamos pensar em Jesus? Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, trouxeste, ó Pai, essa lição maravilhosa nos dias de hoje. Bem-aventurados são todos os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, pois todos nós, Pai, somos o sal da terra. E o sal, Senhor, ele tem que ser pisado. O sal, Senhor, ele tem que ser revolto na terra para que o adubo seja fértil, para que a erva
não suprima as sementes mais singelas do nosso coração. Senhor Jesus, que possa tocar no fundo do nosso coração, que possa olhar na nossa alma, Pai, rogando a todos nós a melhoria de nós mesmos, pois a nossa infelicidade, Senhor, está atrelada a decisões tão desastrosas que um dia tomamos a juntar os bens da terra, mas que nós possamos a partir de hoje, Senhor, tomar decisões para que nós possamos aquinoar, para que nós possamos acumular os bens do Espírito. Vós sois, Senhor, o Cordeiro de Deus, que nos transforma também em cordeiros, ó Pai, dispostos ao sacrifício do nosso orgulho, dispostos ao sacrifício da nossa alma, dispostos, Senhor, a servir, a fazer o bem, a perdoar, a dar de nós mesmos, ó Pai, os tesouros mais singelos dos nossos corações, para que nós possamos ser felizes neste mundo vindouro. Senhor Jesus, abençoa a cada um desses irmãos, que possa, Senhor, dar-lhes a todos nós a orientação necessária, o conforto necessário para as nossas decisões mais difíceis que nós temos que tomar. Senhor Jesus, nós somos o sal da tua terra, que assim seja. Vai agora passar para a segunda parte, que é o passe, né? Agradecendo ao Miguel por essa palestra maravilhosa. Deus te abençoe grandemente. Só um minutinho, pessoal. Já.